caríssimos alunos, como vocês estão? Tudo bem? E hoje nós estamos com um fundo musical. Estão ouvindo? É Gilberto Gil. E o que é que tem a ver Gilberto Gil com a aula de hoje? Direi já já. Vão apreciando essa belíssima canção em época junina. Vá pegando o seu livro. O livro tá ok, o caderno tá ok, caneta tá ok. Tudo aí pertinho de você para fazer as anotações. Então vamos ouvindo a letra desta canção e já já eu explicarei o assunto de hoje. Quem quiser já pode abrir o livro na página 77 no assunto de regência, ok? 77 para regência e 144 para crase. Vejam o refrão. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar, por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Uhul! Pegaram o livro? Página 77 para regência, 144 para crase, ok? Já tá bom, não é? Já ouvimos demais. Depois vocês escutarão em casa, certo? Vou enviar o link para o grupo. Então, os assuntos de hoje são regência e crase. A regência pode ser nominal e pode ser verbal. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos só com os verbos e vou dizer a página dos nomes, né, substantivos e adjetivos que também admitem regência, ok? Para a regência nominal, página 115 a 121. Mas vamos ver, vou falar aqui dos verbos da página 77, regência verbal. Regência tem a ver com crase? Tem muito a ver com crase, certo? E o que é regência? A regência é a relação entre o verbo, não é, ou a ligação do verbo com os seus complementos, a relação que tem o verbo e seus complementos. Porque tem verbos que precisam de complementos, são os verbos transitivos. Por exemplo, eu preciso. Preciso de quê? Esse verbo precisar pede um complemento, não é? Preciso de quê? E esse complemento vem acompanhado da preposição de. Quando o verbo pede um complemento com preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Quando ele pede o complemento sem preposição, ele é transitivo direto. E quais são essas preposições, professora? As preposições são aquelas palavrinhas que têm a função de ligar termos, não é? E de garantir a regência ou não do verbo. Quais são elas? Na minha época, a professora de português pedia para a gente decorar, não é? Pedia um dia antes, no outro dia a gente tinha que ir na ponta da língua, como a gente dizia. Na minha época, que não foi tão remota assim não, certo? Eu tenho apenas 25 anos. Então, a, de, até, em, entre, desde, por, para, perante, sob, sobre, com, contra. Lembraram das preposições? Então, em, entre, essas preposições, não é, fazem parte da regência. E o que tem a ver com crase? O uso da preposição a, quando o verbo pede a preposição a, e o complemento verbal é uma palavra feminina que pede o artigo a. Então, a mais a dá crase. Unem-se os dois as, ocorre a fusão, coloca-se o acento grave e aí ocorre a crase. Vamos ver um exemplo disso? O verbo obedecer. Olha a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Obedecer à justiça. Então, quem obedece, obedece a. Esse verbo pede a preposição a. Olha a regência dele, a. E justiça é uma palavra feminina que pede o artigo
a. Então, obedecer a justiça. Antigamente era assim. Mas, para não ter que repetir esse a, não é? Surgiu a crase. Então, faz a fusão, coloca-se o acento grave, crase. Então, obedecer à justiça com crase quer dizer que tem dois as. Um a, que é preposição, que está regendo o verbo obedecer, e um a, que é artigo que acompanha o substantivo justiça, ok? Professor, e a música? Fale da música. No refrão dessa música que vocês ouviram, Gilberto Gil diz o seguinte: por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tô esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tô esperando na janela, não sei se vou me segurar. Ouviram aí o primeiro verso do refrão? Por isso eu vou na casa dela. Tem um erro de regência. Que erro é esse? Quem vai, vai a, não vai na. Então a regência correta do verbo ir é vou a. Vou à escola, vou à feira, vou ao cinema, vou à praia. Não vai na, viu? Então quem vai na usa a linguagem informal, popular, coloquial. Você quer usar a linguagem formal, diga vou a. Quando o complemento do verbo, não é? É uma palavra feminina, admitindo o artigo a, você usa a crase. Vou a casa, não é? Vou a casa. Você pode usar a crase aí, certo? Vou a casa. Você pode usar a crase. Então, vou à praia. Tem crase? Tem. Porque é a que acompanha a praia e a que está regendo aí o verbo ir, ok? Mas Gilberto Gil não sabia disso? Sabia, ele sabia. E por que ele fez essa música com erro de regência? Porque ele quis aproximar a música dele às camadas mais populares da sociedade, ok? Ele não quis ser arrogante, ele quis se aproximar do povão através da música. Muitos cantores fazem isso. Menos cantor de funk, viu, Idia Rocha? É porque eles não sabem mesmo, certo? Vamos ver a regência de mais alguns verbos. Eu anotei aqui na página 77, tem uma lista com vários verbos. Aqui o verbo namorar. O verbo namorar. No popular, todo mundo diz que quem namora, namora com, não é? Kennedy namora com Júlia. Não é assim que dizem? Aqui no livro diz que admite as duas regências. Só que na minha gramática diz que o verbo namorar não pede a preposição com. Então é Kennedy namora Júlia e não com Júlia, ok? Outro verbo aqui, olha, o verbo lembrar e esquecer. Os verbos, perdão, lembrar e esquecer. São dois verbos interessantes. Quando eles vêm seguido de pronome, eles pedem a regência com o uso da preposição de. Quando eles não vêm seguido de pronome, eles não usam a preposição. Vamos ver aí um exemplo. Lembrei o livro. Pronto, lembrei o livro. Não pede preposição. Agora, lembrei-me do livro. Agora pede, porque eu usei o me. Lembrei-me do livro, lembrei o livro. A mesma coisa para o verbo esquecer. Esqueci o livro. Esqueci-me do livro. Ok? Regência interessante desse verbo, não é? Mais complicadinha. O verbo aspirar. O verbo aspirar, dependendo do sentido do verbo, ele no sentido de desejar, de querer, não é? Ter como objetivo, ele pede a preposição a, não é? Então, aspirar à faculdade de medicina. E vai ter crase aí, aspirar a faculdade de medicina. Vai ter crase, quer dizer, tenho desejo. Vai unir os as e colocar o acento grave. Agora, aspirar no sentido de sentir
o aroma do campo, por exemplo, aspirar, o aroma do campo. Aí não tem a preposição, ok? Vamos ver outro verbo, o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com, o uso da preposição com, não é? Eu simpatizei bastante com vocês, viu? Vamos ver mais um verbo para concluir aqui. É o verbo preferir. O verbo preferir que muita gente erra bastante, não é? A regência desse verbo. Muita gente diz, prefiro mais português do que matemática. Não é? Mas a forma correta é prefiro português a matemática. Então, não diga prefiro mais do que. Então, prefiro pão integral a bolo. E não diga prefiro mais pão integral do que bolo. Então, prefiro pão integral a bolo, ok? Agora, vamos ver algumas regrinhas. Vocês já viram que para usar a crase tem que ter no complemento verbal uma palavra feminina. Vou à praia, vou à faculdade, não é? Palavras femininas. Só se usa a crase diante de palavras femininas. Então, vamos ver algumas regrinhas de quando não utilizar a crase, ok? Por exemplo, antes de palavras masculinas. Andar a cavalo. Cavalo aí é uma palavra masculina, não se deve usar a crase. Obedecer a Deus. Deus é uma palavra masculina, não se deve usar a crase, ok? Vamos ver outra regrinha aí. Antes de verbo. Por exemplo, estou disposto a colaborar. Colaborar é um verbo, não é uma palavra feminina, então você não vai poder usar a crase aí. Vamos ver outra regrinha. Antes da maioria dos pronomes, estou com uma cola aqui para não esquecer, que minha memória está precisando formatar. Antes da maioria dos pronomes, os pronomes pessoais, por exemplo, você, não é? Refiro-me a você. Não tem crase, certo? Vossa Majestade, Vossa Senhoria, não se usa crase antes desses pronomes, ok? E antes de pronomes possessivos, como seu, sua, é facultativo. Você pode usar ou não a crase. Vocês podem ver as regrinhas na página 144 aí no livro de vocês. Já havíamos visto o uso da crase o ano passado, não é? Quem estudou comigo, mas eu estou explicando mais uma vez porque os alunos pediram, ok? Então, tem mais alguma coisa que eu me esqueci de falar? Acho que não. Acho que não. Então, lembrei, antes de palavras repetidas. Por exemplo, dia a dia, face a face, passo a passo, cara a cara. Não se usa a crase, certo? Nem se usa o hífen. Não usa mais. Com o novo acordo ortográfico foi retirado o hífen aí. Então, não usem hífen antes dessas palavras repetidas, muito menos a crase. Então, vamos encerrar. E ouçam a música. Vou passar uma atividade em PDF para que vocês possam fazer. E faremos a correção pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Zoom, certo? Pela Zumba, o que vocês preferirem, ok? Escutem a música, prestem atenção ao erro de regência e na próxima semana teremos mais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um, concedendo saúde, sabedoria, os dons do Espírito Santo. Um beijo, não esqueçam de dar o seu like, inscreva-se no nosso canal, tchau.